Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daiane e hoje a aula da nossa capacitação do KeepChat, a gente vai abordar automações e agentes de IA. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma breve introdução, o que é agente de IA, requisitos, etc., para depois a gente fazer um fluxo lá no N8N, beleza? Então, para entender basicamente o coração da inteligência artificial, né? A gente tem que entender primeiro que a gente está vivendo em uma era de automação inteligente. Ou seja, não é mais só automatizar tarefas repetitivas. Agora a automatização vem combinada com o quê? Com a IA. E ela vai fazer o quê? Analisar as informações, escolher caminhos e basicamente agir, né? Então, tudo funciona assim. Se acontecer isso, faça aquilo. E já os agentes de IA, né? Eles funcionam como aprendizado, né? Com os dados e vai se adaptar aos contextos, né? Que podem mudar o comportamento durante o tempo, né? Então, agora a gente vai ver a automação inteligente em ação, saindo da parte teoria e olhando para os exemplos, né, do nosso dia a dia. Quando a gente aborda, né, tipo, robôs industriais, por exemplo, é, estamos falando mais, né, de máquinas que apenas repetem movimentos, né, programados, mas de sistemas que eles vão aprender, né, com os dados, eles vão se ajustar com os processos e vai se adaptar, né, a um ambiente de produção, basicamente. O mesmo acontece com esses chatbots, né? E vai deixar o quê? De responder apenas frases prontas e passar a compreender melhor as perguntas, né? Melhorar as respostas, ele vai fazer o quê? Ele vai evoluir, né? A cada interação que a gente tiver, se a gente der bons prompts. E já nos sistemas, né, de recomendação, a automatização, ele vai basicamente analisar, né, o comportamento daquele usuário, ele vai identificar alguns padrões e vai fazer algumas sugestões, né, personalizadas, mostrando que diferentes pessoas basicamente recebem algumas experiências diferentes, né? Mas em todos esses casos, o ponto central vai ser o mesmo, né? Que vai ser a automatização, que basicamente, né, não vai apenas executar aquela tarefa, mas ele vai aprender, vai decidir, vai agir, né, com base nos dados, e é justamente isso que caracteriza, né, a automação inteligente. Então, quando a gente fala em agente IA, a gente está se referindo, né, a sistemas capazes de perceber o ambiente ao seu redor. Ou seja, processar informações antes de agir de forma autônoma ou semi-autônoma, né, para atingir um objetivo específico. Esses agentes, eles não vai só receber comandos, né? Ele vai interpretar os dados para tomar as decisões com base naquele contexto. Então, vai executar isso, né? Vai decidir. E esse ciclo acontece de forma contínua, né? Ou seja, ele permite basicamente que o agente ele se ajusta, né? Sempre que surgir algumas novas entradas, mudanças no ambiente, e é basicamente essa estrutura mesmo que vai possibilitar, né, o uso dos agentes de IA em aplicações práticas, né? Tipo assistentes virtuais, monitoramento de análise de dados, suporte, automação de algum processo, né, mais complexo. E todos desses casos, né, o diferencial está na capacidade do sistema reagir ao conteúdo, né? E na automação simples, o sistema ele funciona com regras, né, fixas e fluxos pré-definidos. O que que isso quer dizer? Ele executa tarefas repetidas sempre da mesma.
forma. Ou seja, ele vai seguir um caminho linear, previsível, né? Sem aquela capacidade de adaptação. Ou seja, se algo muda no ambiente, o sistema ele vai continuar, né? Executando exatamente o que já foi programado, né? Enfim. E ele também pode perceber, né, esses agentes autônomos, eles conseguem perceber algumas mudanças, né? Eles analisam mais o contexto, eles podem tomar algumas decisões, né, dinâmicas em algum tempo real. E vai ajustando assim, sabe, com o próprio comportamento, com base nas informações que ele recebe mesmo. E essa é a grande evolução, né? Sair de um sistema que apenas executa algumas instruções básicas, né? E entende o cenário e vai decidir melhor como agir. Sempre que a gente integra serviços externos, como API, modelos de IA, sempre vai ser necessário, né? Uma configuração inicial adequada. Para quê? Para garantir que as interações, né, funcionem corretamente, né, de forma estável. Porque isso envolve, né, o uso de chamadas de API, né, as chaves, ou variáveis de ambiente, que basicamente a autenticação, né, ele vai ser tratada com cuidado, né, mantendo as credenciais mais protegidas nos ambientes, né, seguros. E outro ponto importante é o controle de custos, né? Já que o uso de modelo de IA é basicamente em tokens, o consumo pode aumentar, né, conforme o volume das interações. Por isso que é essencial, pessoal, monitorar basicamente esse fluxo, né, o uso, para acompanhar, né, basicamente esse consumo, para a gente ficar, né, com boa prática de controle, né? Em resumo, basicamente, é, não envolve apenas saber automatizar, né? Mas também a gente tem que garantir a segurança, né? Essa confiabilidade, a previsibilidade desses custos, né? Para ninguém tomar um susto depois, né? Enfim, então o que que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma API key. A gente vai utilizar o da Grok, certo? A gente vai, ó, nesse console.grok.com, vocês vão entrar na sua conta e vai aparecer essa, essa página inicial. Se a gente clicar aqui nesse menu, ele vai aparecer aqui API Case. A gente vai clicar nessa API Case e Create API Key. A gente pode colocar um nome, vou colocar teste 2, eu já criei uma aqui, e vou confirmar, né, que eu sou humana. E pronto. E a gente vai submeter a essa segunda API, certo? Nessa API, ela vai dar essa chave. Ela vai ser importante para a gente fazer o nosso fluxo lá no N8N. Então, eu vou guardar em um lugar seguro essa chave, já vou copiar ela aqui e vou abrir o meu N8N, tá? Só um minuto. Pronto. O que que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai criar um novo workflow. A gente vai criar um modelinho de IA, certo? Aqui eu vou querer um agente. Aí eu digito aí agente. Aqui eu vou conectar outras informações. Lembra
dessa chave de API que eu acabei de conectar lá no Grok, eu vou adicionar ele aqui, ó. Já tá, já tá visualmente aqui aparecendo para mim, que é esse Grok Chat Model. Para adicionar, pessoal, como eu já tenho cadastrado aqui, mas se caso vocês quiserem, é só colocar aqui nesse lapisinho e colocar aquela chave que a gente acabou de gerar lá no site da Grok mesmo, tá? Aí tem que estar verdinho, a conexão foi testada com sucesso, certo? E show de bola. Aqui eu vou adicionar nada, eu vou deixar assim mesmo, certo? E aqui na memória, eu vou colocar uma memória simples mesmo, de 5, certo? Daí aqui, no início, eu quero que o meu modelinho, ele me retorne, né, seja educado. Ou seja, eu quero que ele fale comigo primeiramente. Aí eu vou colocar: olá, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Vai ser a frase inicial. E aqui no agente, eu vou colocar no System Message, eu vou colocar aqui, ele é um assistente. Você é um assistente virtual. E, e sua função é conversar com o usuário, respondendo as perguntas que trouxer. Vou deixar assim bem simples mesmo e vou gerar esse fluxo aqui. Aqui faltou eu colocar o agente. Eu vou colocar esse daqui, ó, pessoal. E ó, ele já me retornou. Olá, é um prazer conversar com você. Como posso ajudar hoje? Eu vou fazer uma pergunta bem interessante, que é: por que o céu é azul? Bora ver o que ele me responde. Olha, ele falou que é uma pergunta interessante e que a cor do céu é azul devido a uma combinação de fatores físicos. Ele me respondeu, ó, que é por conta de uma luz solar, não sei o quê, absorção da luz, ele explica bem detalhadamente. E se eu perguntar alguma coisa mais assim, direto, ó, perguntei quanto é 2 mais 5. Ele foi e falou uma simples conta. 2 mais 5 é igual a 7. Você quer fazer alguma mais outra conta? Ou posso ajudar com algo mais? Eu falei que não. Obrigada. Uhum. E esse foi o nosso modelinho de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.